senhores, vamos dar início à nossa reunião de comissão, que será em conjunto a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Nós vamos iniciar a reunião com o projeto 076. Com a palavra, a doutora Márcia, procuradora. Boa tarde a todos. Dando início à discussão dos projetos que constam em pauta, projeto de lei 076/2020, que altera e emenda o caput do artigo 1º, revoga o parágrafo 1º do artigo 1º, acrescenta os incisos 5, 6 e 7 ao parágrafo 2º do artigo 1º e altera o caput do artigo 3º, todos da Lei 2.262, de 29 de agosto de 2014. Artigo 1º. A emenda da Lei 2.262, de 29 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: dispõe sobre a retirada de coisas abandonadas nas vias públicas do município de Nova Serrana e dá outras providências. Artigo 2º. O caput do artigo 1º da Lei 2.262, de 29 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retirar as coisas abandonadas nas vias públicas do município de Nova Serrana, nos termos desta lei. Artigo 3º. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 2.262, de 29 de agosto de 2014. Artigo 4º. Ficam acrescidos os incisos 5, 6 e 7 ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 2.262/2014. Artigo 1º, parágrafo 1º fica revogado e o parágrafo 2º: considera-se coisa abandonada qualquer bem em claro estado de abandono, em qualquer circunstância ou situação, por mais de 15 dias. Inciso 2, sem no mínimo uma placa de identificação obrigatória. Inciso 3, em evidente e manifesto estado de decomposição de sua carroceria e de suas partes removíveis. Inciso 4º, em invisível e flagrante mau estado de conservação, com evidentes sinais de colisão ou objeto de vandalismo, ou ainda de depreciação voluntária, ainda que coberto com qualquer tipo de material. Inciso 5º, em via pública por mais de 24 horas, com sinais exteriores de abandono ou com visível impossibilidade de se deslocar com segurança por seus próprios meios, em especial se estiver dificultando o trânsito de pessoas, animais e veículos. Inciso 6º, a carcaça, lataria, motor ou componentes que, pela ausência de elementos essenciais ou ao objeto, como rodas, pneus, chassis, placas, vidros e outros, indique o estado de abandono. Inciso 7, com vidros quebrados, portas abertas, destravadas, avariadas ou não, com sinais de incêndio, de depredação ou destruição, outros sinais exteriores ou interiores que impliquem manifesta inutilização. Artigo 4º. O caput do parágrafo 3º da Lei 2.262, de 29 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º. Decorridos 60 dias da realização da recolha ao pátio, sem a devida retirada pelo proprietário, mediante pagamento do que for devido ao município e a outros órgãos competentes, o bem apreendido será levado a leilão na forma da lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Nova Serrana, 31 de agosto de 2020, projeto de autoria do Poder Executivo, Prefeito Municipal Eusébio Rodrigues Lago.
Só para iniciar aqui, gente, de acordo com a mensagem de encaminhamento, a proposta de alteração da redação da lei, em que substitui a expressão veículos apreendidos para coisas apreendidas, irá abranger outros tipos de bens abandonados e não apenas veículos. Então, ele quer ampliar o campo de aplicação da lei 2.262 de 2014, que a lei 2.262 de 2014, ela é específica sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Nova Serrana e da outras providências. Então, o objetivo dessa lei é ampliar a lei já em vigor desde 2014, que é a apreensão, que era a retirada de veículos abandonados, que passará a ser genérico, coisas abandonadas. O projeto de lei apresentado, 76/2020, ele não apresenta nenhum vício de iniciativa e nem de competência. Está isento de vício de competência e iniciativa. Ele trata, quanto ao mérito, ele trata de regras ao meio ambiente. Então, eu vou tentar passar para vocês cada item que está sendo alterado da lei, para vocês poderem acompanhar. O projeto de lei tem como objetivo aperfeiçoar a Lei Municipal 2.262, de 29 de agosto de 2014, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Nova Serrana. Visa ampliar o seu campo de aplicação, abrangendo outros tipos de bens abandonados e não apenas veículos, conforme a Lei 2.262. Passando a análise dos dispositivos da lei, no artigo 1º, o artigo 1º da proposta altera a ementa da Lei 2.262 de 2014 para melhor exame do tema. A lei fala: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retirar veículos abandonados nas vias públicas do município de Nova Serrana, nos termos dessa lei. Aí vai passar a constar, artigo 1º, dispõe sobre a retirada de coisas abandonadas nas vias públicas do município de Nova Serrana e da outras providências. A Lei 2.262, o parágrafo 1º e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º, ele vai ser revogado, porque ele fala especificamente de veículos, então ele está revogado. Quanto ao artigo 2º da proposta, revoga o parágrafo 1º da lei, né, que é esse que eu te falei, que ele fala especificamente dos veículos, e acrescenta mais inciso a proposta do artigo 3º, porque a numeração da proposta também está errada, ele está numerando 2 vezes artigo 4º, vai ter que ser corrigido, é isso através de emenda. O artigo 4º, ele acrescenta mais incisos aos da lei, porque o parágrafo 2º, ele tem 1, 2, 3, 4 incisos, e agora ele vai acrescentar o inciso 5, 6, 7 e 8 na proposta. Então, na lei fala, considera-se coisa abandonada. Na lei fala, considera-se veículo abandonado das vias públicas. Não vai constar mais veículo abandonado, vai constar, considera-se coisa abandonada. Aí o inciso 1, 2, 3 e 4 vai manter o que já está na lei. Nós vamos acrescentar, inciso 5, em via pública por mais de 24 horas, com sinais exteriores de abandono ou com visível impossibilidade de se com segurança por seus próprios meios, em especial se estiver dificultando o trânsito de pessoas, animais e veículos. Inciso 6. A carcaça, lataria, motor ou componentes que, pela ausência de elementos essenciais ou objeto como rodas, pneus, chassis,
placas, vidros e outros, indique o estado de abandono. E o inciso 7º, com vidros quebrados, portas abertas ou destravadas, avariadas ou não, com sinais de incêndio, de depredação ou destruição, ou outros sinais exteriores e interiores que indiquem manifesta utilização. Então, o artigo 4º da proposta, ele vai acrescentar, está acrescentando o inciso 5, 6 e 7 ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Aí vem de novo o artigo 4º, que a gente vai ter que renumerar, o caput do artigo 3º da Lei 2.262, de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Decorridos 60 dias da realização da recolha ao pátio, sem a devida retirada pelo proprietário, mediante pagamento do que for devido ao município e a outros componentes, o bem apreendido será levado a leilão. Na lei que está se alterando, o prazo do artigo 3º é 90 dias, e agora vai passar para 60 dias, e a parte que na lei fala que específico do veículo, deixa de ser específico de veículo e passa a ser de coisas abandonadas. Tem uma recomendação aqui feita pelo analista, no sentido da numeração, né? A numeração dos artigos do projeto está errada a partir do artigo 5º, inclusive. O projeto tem 2 artigos 4º, razão pela qual é necessária a correção do erro material. E a ementa do projeto, ela não menciona a alteração da redação do parágrafo 2º, inclusive do seu inciso 1 do artigo 1º da lei municipal. Então, tem que alterar a ementa da proposta para acrescentar a alteração da redação do parágrafo 2º. Então, tem essas recomendações, que é a correção do artigo 5º e 6º e a alteração da emenda. Quanto à legalidade do projeto, nós somos favoráveis à tramitação do projeto. Presidente. Obrigado, doutora Márcia. Com a palavra, o vereador Cabral, relator. Boa tarde a todos. É um projeto de suma importância. Nova Serrana, que tem uma rua assim, sem planejamento praticamente, as calçadas são ruins, todo mundo vê isso. E passou da hora, né? Quer dizer, a pessoa vai acumulando, o pedestre tem que passar nesses horários de pico na rua, porque as calçadas já são precárias, e vejo que vai ajudar muito a evitar acidentes, animais peçonhentos, dengue. Só que tem lixos aqui, até lixo vou falar, que a prefeitura vai ter que pagar para a coleta certa. Por exemplo, vidros, certos tipos de, vamos falar lixo, né? Pelo projeto que você vê, se tiver sinais de abandono, danificados, né? Então é lixo. Então, assim, só isso que vai ter uma despesa para a prefeitura, eu acho. Você vai ter que fazer um chamamento público, credenciar as empresas, mas está de parabéns, eu sou totalmente favorável do projeto. Projeto em discussão. Algum vereador gostaria de falar? Vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos, né? Projeto de grande importância. Eu só queria tirar uma dúvida com os nobres vereadores, a doutora Márcia, a respeito das oficinas de carro que tem em Nova Serrana, que fica carcaça na rua, 8 meses, 1 ano, isso aí vai ser retirado tudo das ruas? Mas vai aplicar essa lei mesmo, que tem oficina aí que cabe 2 carros lá fora, mas tem 300 lá na rua? Ô, vereador, é uma pergunta interessante. Esse projeto, o executivo esteve aqui com o Edmar, né, a semana passada, e a doutora Fernanda, e a lei é de 2014, então já era para estar sendo aplicada desde 2014, que já tem previsão legal, né? Então,
Eu tenho que identificar, porque essa questão de apreensão de veículo ela não é tão simples na prática, né, gente? Porque, às vezes, numa oficina, igual o exemplo que o senhor está dando aí, às vezes aquele veículo não tem a característica de abandono, está ali na porta dele, está usando o espaço público. Aí é analisar caso a caso, e a lei está aí desde 2014, né, para ser aplicada. Verdade, doutora. Sabe por quê? Aqui é oficina direto. O carro fica ali 6 meses, arruma ele. Depois chega outro carro, fica mais 6 meses. Talvez até o proprietário do veículo que está lá, que não tem condições de pagar naquele momento para estar arrumando o carro. E eles pegam e levam para a porta da oficina. Entendeu? Eu acho que, assim, eu sou favorável ao projeto, mas esse projeto vai dar o que falar muito aí na rua também. Mais algum vereador gostaria de comentar o projeto? Com a palavra, a vereadora Terezinha. Uma boa tarde a todos. Realmente, o projeto é muito bom, mas olhando por esse lado, né, que foi falado pelo vereador Zé Faquinha, a gente entende que vai ter que ser assim, muito bem documentado, porque o carro está ali, o veículo está ali, talvez fique ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas ele está esperando o proprietário falar que ele pode terminar, né, o conserto para que o proprietário retire. Então, para ser votado, eu acho assim, tem que ter uma forma muito bem adequada para poder aplicar essa lei, né? Porque se for na porta, por exemplo, eu tenho um veículo que está na minha porta, eu respondo por ele, mas um veículo numa oficina, eu não posso responder por ele. Então, aqui não fica claro. Fica claro que, dependendo do tempo, vai ser removido todos, né? E tem também que saber o valor que vai ser colocado por dia para esses carros, porque fala aqui que é coisas abandonadas, mas nós sabemos que é somente carros e motos, né? Que são automóveis, porque eles não vão ali pegar um móvel que está ali, porque a gente sabe que quando é lixo o caminhão pega, e quando não é, temos aí o pessoal da DEM que faz um mutirão e recolhe todos os eletrodomésticos que ficam espalhados pela cidade. Então, o projeto é bom, mas existem pontos nele que está bem vago, que eu acho que tem que ser melhor esclarecido para ser votado. Mais algum vereador gostaria de comentar o projeto? Vereador Zé Alberto. Uma boa tarde a todos os colegas vereadores. Eu também acho que é um projeto importante, que a gente vê muitos carros abandonados na cidade, mas para pegar um veículo tem que ter muita... Eu acredito que é melhor a gente retirar esse projeto de pauta para discutir melhor, porque tem coisa que pode dar problema. Que é você pegar um veículo que alguém tem um documento dele, você pegar, então eu penso que esse projeto tem que discutir mais. É o meu ponto de vista. A palavra, doutora Márcia. Vereador, a lei que era específica para a retirada de veículos abandonados, ela é de 2014. Ele está alterando a lei, essa proposta hoje é para ampliar o objeto. Ao invés de ser específico de carro, coisas abandonadas em geral. Às vezes um sofá, um móvel que a pessoa abandona na rua. Então ele vai buscar isso, a limpeza. É uma questão mesmo de cuidar do meio ambiente. Mas a lei da retirada de veículos abandonados, ela existe desde 2014. Tá? Mais algum vereador gostaria de comentar? Acho que até tem gente que coloca polícia na rua, fica 2 anos para construir. Então, presidente, eu vereador sou Chiquinho. favorável também, porque está fazendo a ampliação, porque às vezes tem muita coisa que a gente vê e as pessoas têm que ficar atentas. Mas, assim, igual uma Terezinha muito bem disse, às vezes vai ter coisa ali. Vou dar um exemplo: meu carro, por exemplo. Meu carro é um carrinho velho, ele fica só na rua. Eu, na hora que eu sair, eu vou ter que pôr uma plaquinha, não leva. Porque, assim, tem 3 anos que ele fica só na rua, tá tudo queimado. Mas é uma brincadeira assim. Mas a gente tem que ficar atento. É uma coisa boa para a cidade, que a gente vê que as pessoas jogam lá fora um sofá, um tanque, uma coisa assim, cama, essas coisas, né? Então a gente vê que já faz a limpeza. Mas o Zé Faquinha colocou uma observação boa, que precisa fiscalizar mesmo, algumas oficinas mesmo. Eu fui no Bar Maria esses dias, foi sábado, eu custei passar, tinha uma oficina lá, casa dos 2 lados, não consegue passar ninguém, é difícil.
Então precisa ter uma fiscalização maior em cima disso. Tem que ser cobrado. Sou favorável. Mais algum vereador? Vereador Remirto, com a palavra. Presidente, boa tarde. É o seguinte, eu também concordo, o projeto é ótimo, que inclusive muita gente reclamou, ali perto do Posto Gentil, os vizinhos reclamaram que um monte de carro que tem ali, e a prefeitura não teve como retirar. Então, com essa adequação nessa lei, vai poder executar, né? Vai poder tirar aqueles carros dali. E quem dera se o município pudesse também até normalizar os carros dos depósitos de carro credenciado que a polícia pega, porque o que a gente vê por aí, além do visual, é feio demais, né? E quando tem fogo, teve caso aí que pegou fogo nos carros, então quem tinha carro lá ficou com prejuízo. Então o pessoal cobra diária, mas nem limpar o lote no entorno eles não limpam. Então aí não compete a nós, mas vocês podem observar, a maioria dos carros chega ali andando, depois você vai lá para você ver se você consegue tirar. Então ali as peças somem, os pneus somem, tudo. Então se fosse também, pudesse atingir até esse seria o ideal, mas esse projeto vai dar autoridade para o município tirar pelo menos os que estão aí. E isso que o Zé Faquinha falou também é interessante, né? E tem oficina aí que os carros ficam de fora, direto. Porque além de ficar feio, atrapalha, né? Atrapalha o transeunte, atrapalha, né, o trânsito e tudo mais. Mas é ótimo o projeto, eu sou de acordo. Presidente. Vereador Dóia Ceará. Eu também sou favorável. Tem muitos carros aí na cidade, aí, vocês que andam muito, vocês sabem disso, que já pegou fogo tem muitos anos, está abandonado, entendeu? Atrapalhando o trânsito. Às vezes até o dono mesmo já está querendo que alguém passe lá e leve ele para desafogar o trânsito. Eu também sou favorável. Então, antes vereador Sandro Moretti. Eu vejo essa alteração aí com bons olhos, né, Chanel? Já existe o projeto, deu de 2014, está mudando aí, em vez de apenas veículos, coisas. Caçamba, de entulho, né? Móveis, geladeira. Fica lá servindo de foco de dengue, esconderijo de cobra, escorpião. Tem que dar uma limpeza, né? Favorável. Vereador Sandro Moretti, até foi vizinhos próximos à sua residência, me questionou há dias atrás por uma Paraty abandonada na rua. E que eles estavam com medo, sim, chegando agora a chuva, né, traria mais problemas. E eu fui atrás do Poder Executivo para a retirada desse veículo. E o que aconteceu foi que já tinha vencido a licitação de pátios para o Executivo, e eles estavam fazendo uma nova licitação para o pátio. Mas, graças a Deus, que tiraram o veículo de lá. Porque os vizinhos estavam prestes a soltar o veículo rua abaixo para forçar a retirada dele, né? Mas então, no mais, entre mortos e feridos, salvou-se todos. Mas vamos colocar em deliberação. A maioria já deu favorável, né? Então é totalmente favorável o projeto 076 por unanimidade. O projeto 077, com a palavra a doutora Márcia. Projeto de Lei Complementar 077/2020, que acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 22 da Lei Complementar 2560, de 27 de julho de 2018. Artigo 1º, ficam acrescidos os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 22 da Lei Complementar número 2560, de 27 de julho, com a seguinte redação. Artigo 22. Parágrafo 3º. Aos membros da JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, o recebimento de jetons no valor de 1,5 unidade fiscal padrão do município de Nova Serrana ao presidente e 1 unidade fiscal padrão de Nova Serrana aos demais membros por sessão a que comparecerem. Parágrafo 4º. O jeton pago aos membros da JARE não terá natureza salarial e não gera direito à percepção em proventos de aposentadoria, correspondendo tão somente a uma verba indenizatória, transitória e circunstancial. Parágrafo 5º, o jeton será pago aos membros suplente apenas quando da substituição dos membros titulares.
Artigo 2º dessa lei complementar em vigor na data de sua publicação, 31 de agosto de 2020, Prefeito Municipal Eusébio Rodrigues Lago. Quanto à análise desse projeto, senhores vereadores, quanto à competência e iniciativa, não apresenta vício. Quanto ao mérito, é necessário fazer várias observações aqui. O mérito do projeto de lei, criação de despesas com agentes públicos, ela encontra vedação na Lei 173 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. A redação atual do artigo 22, parágrafo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar número 2560, a Lei 2560, só lembrando para os senhores que é a lei que dispõe aí sobre o trânsito. Dispõe, não, eu peguei errado aqui, só... A Lei Complementar 2560, de 2018, ela dispõe sobre a municipalização de trânsito e transporte, e sobre a criação da Superintendência de Trânsito e Transporte, do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e da Junta Administrativa de Recursos. A redação atual do artigo 22, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar Municipal 2560/2018 é a seguinte. Artigo 22. Fica criada no município de Nova Serrana uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, que terá por responsabilidade o processamento e o julgamento de recursos interpostos contra as penalidades impostas pela Superintendência de Trânsito e Transporte. Parágrafo 1º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, terá o apoio administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 2º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, terá regimento próprio, regulamento, através do decreto municipal, observando-se o disposto no inciso 6 do artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo COTRAN, em especial as constantes da resolução número 357/2020, COTRAN. O projeto visa acrescentar ao artigo 22 as seguintes parágrafos. Parágrafo 3º. Aos membros da JARI, o recebimento de jetons no valor de 1,5 unidade fiscal padrão de Nova Serrana ao presidente e 1 unidade fiscal padrão de Nova Serrana aos demais membros, por sessão a que comparecerem. Parágrafo 4º. O jeton pago aos membros da JARI não tem natureza salarial e não gera direito à percepção em proventos de aposentadoria, correspondendo tão somente a uma verba indenizatória, transitória e circunstancial. Parágrafo 5º. O jeton será pago aos membros suplentes apenas quando da substituição dos membros titulares. O jeton é definido como gratificação de presença na Lei Federal número 5.708, de 1971, que prevê em seu artigo 1º. Parágrafo único. Artigo 1º. Os órgãos de deliberação coletiva da administração federal direta e autarquia serão classificados de acordo com o princípio de hierarquia e tendo em vista a importância, o vulto e a complexidade das respectivas atribuições e responsabilidades. Parágrafo único. A classificação dos órgãos referidos neste artigo, inclusive os já regulados por disposições especiais, será proposta pelo órgão central do sistema de pessoal e aprovada por decreto, que fixará o valor da gratificação de presença e estabelecerá o máximo de sessões mensais remuneradas. Nessa linha, gente, o Decreto Federal número 8.441, de 29 de abril de 2015, regula o pagamento de jeton aos membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive condicionando a existência de dotação orçamentária e autorização na Lei Orçamentária Anual. A composição da JARI no município de Nova Serrana está prevista no artigo 23
da Lei Complementar número 2560/2018. Artigo 23. A JAD será composta pelos seguintes membros: um representante do órgão que impôs a penalidade, Superintendência de Trânsito e Transporte, um representante indicado pela entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito e um representante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio. Parágrafo 1º. O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado a critério do prefeito municipal para designá-los. Parágrafo 2º. A nomeação dos titulares e dos respectivos suplentes será efetivada pelo prefeito municipal para o mandato de 2 anos, permitindo uma recondução. Portanto, o membro representante da Superintendência de Trânsito e Transporte é servidor público, em sentido estrito. Os demais membros da JARES são caracterizados como agentes públicos ou servidores públicos lato sensu, porque seus atos vinculam o município de Nova Serrana nas funções desempenhadas conforme previsto na Lei Complementar Municipal número 2560/2018. O projeto cria despesa com agentes públicos ao prever a verba indenizatória para os membros da JARE por comparecimento às sessões daquele órgão. A Lei Complementar 173/2020 previu diversas proibições de gastos públicos até o final do exercício de 2021, visando minimizar os efeitos da pandemia do Covid-19 sobre finanças públicas. Dentre essas proibições, destaque-se: primeiro, vedação de concessão de qualquer vantagem remuneratória. 2. Vedação de criação de auxílios, bônus, abonos ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório a servidores públicos. 3. Vedação da criação de despesa obrigatória de caráter continuado. A gente cita aqui o artigo 8º, inciso 1, 4 e 6, da Lei Complementar Federal 173 de 2020, que essa lei foi editada devido ao Covid-19. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Inciso 6. Criar ou majorar auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder do Ministério Público ou de Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Então, gente, a criação de despesa com o pagamento de jeton no valor de 1,5 unidade fiscal padrão do município ao presidente e uma unidade fiscal padrão do município de Nova Serrana aos demais membros da JARE, por comparecimento às respectivas sessões, com todo respeito, incide nas vedações previstas na Lei Complementar Federal 173. Então, essa aqui foi, por tais motivos, o projeto não atende à legislação federal sem prejuízo de um parecer contábil, que eu não sei se vocês fizeram, que eu não vi, não. Um parecer contábil foi solicitado. Então, essas são as considerações, tanto do analista legislativo, o que eu li que foi feito por ele, com a qual eu comungo
em total, que ela infringe o artigo, a Lei Complementar Federal 173 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não vi parecer contábil, não. Eu acho que não foi feito, não, né, Adriana? Para mim não foi passado, não. Eu Pode acho ter que não sido foi, não. passado pela DEIS. Porque a consideração que foi feita aqui pelo analista, que eu comungo, é que se vocês deliberar o projeto, ele sugere, então, que vocês façam, solicite um parecer contábil, se vocês deliberar. Porque essa é uma análise jurídica e que não vincula as decisões dos senhores. Presidente. Obrigado, doutora Márcia. Até me fez lembrar agora um projeto do nobre colega Remirton sobre o comparecimento do CODEMA, né? Das pessoas, do corpo, do conselho, né? Então, na verdade, esse projeto, nós votamos aqui na Câmara para a municipalização do trânsito. Então, a municipalização do trânsito vai gerar multas quem desobedecer o trânsito, que será regido pela Secretaria. De forma que, para julgar, vamos dizer que alguém sentiu-se lesado porque ele não estava errado. Ele vai recorrer, a JARRIC que vai julgar isso. Só que, para ser voluntários, como o projeto do nosso amigo Remirto, dificilmente alguém vai voluntário. Então, precisa sim ser remunerado pessoas de alto conhecimento para que seja justo. Então, eu vejo o seguinte, respeito a questão do parecer do analista, mas é um recurso que já vai estar exercendo a municipalização, ela já vai gerar o lucro que vai automaticamente pagar também. É o momento, entendo. É uma verba indenizatória. Ela tem características de verba indenizatória, ela não é remuneratória. Porque quando fez aquele projeto de municipalização, já tivesse constado isso, estaria tranquilo. Mas é um momento que hoje existe uma lei federal que veda ao município estar fazendo essa concessão de benefício ou aumento de qualquer remuneração até dezembro de 2021. E é um momento que não se pode por causa da vedação da lei federal. Essa é a observação. 173/2020. Sim, é devido à pandemia que proibiu qualquer concessão de benefício. Então, é essa a questão. Se quando fez a municipalização já tivesse feito essa previsão, estava tranquilo, já é uma verba indenizatória que seria, igual o senhor está colocando, importante, né? Essa conta, porque é um trabalho que vai executar, sabe-se lá quantos recursos que vai ser apresentado na hora que for feita efetivamente a municipalização, quando começar a aplicar as multas, isso tudo vai ser passivo de recurso. Então, vai ter muita demanda, sim. Mas é um momento que nós encontramos hoje essa questão da Lei Complementar 173/2020. É recente a legislação. Tá? Ok. Aqui, eu estou sem o parecer aqui, até eu peço o nobre colega Eduardo uma cópia do parecer que eu estou sem, e eu vou suspender esse projeto para mim tentar buscar uma informação, o que a gente pode fazer com o Poder Executivo, porque a gente precisa, sim, que seja executado a municipalização no município de Nova Serrana. Porque aí a gente, na próxima semana, todos já estão cientes do que se trata o projeto, a gente discute na próxima terça-feira, se houver uma possibilidade, uma visão diferente que a gente possa dar sequência, aí eu peço que coloque em pauta para a próxima terça-feira, ok? O parecer contábil também. Isso, por favor, parecer contábil, ok. Doutora Márcia, sem remuneração sem remuneração, a lei não veda não? A lei 173, se não for remunerado? Não, provavelmente eu não sei qual é o programa do Poder Executivo, às vezes é aproveitar até servidores,
Que se aproveitar servidores, ou possa ser também os vereadores, que creio que eu acho certo e justo ter nessa equipe aí. Hã? Mas aqui não tem valores, nesse projeto não é assim não tem valores quanto vai receber, nem nada, tem que trazer mais detalhados, então. Não tem valor de quê? Qual os servidores? Só falou aí. Não, Tem não. o FIR, tá descrito. Só presidente, projeto, não. uma unidade fiscal, padrão do município, para o presidente Não, e para valor os de demais membros. salário, A unidade fiscal hoje me parece que é uns R$100. Então, aí, R$150. Não 90. chega a R$100. Pois é, vai receber uma unidade para cada reunião. Não é mensal. Sei não, o cara faz 2 reuniões no dia. Sei não, esse projeto. Eu fiz a pergunta no dia que eles vieram aqui para esclarecer, né? R$150. E eles não esclareceram. Aí o presidente. E falta o parecer contábil, aí é melhor aguardar mesmo. Mas espera até dezembro de 2021, né, Jadir? Não, isso já era para ano passado. Falei, velho. Porque a população está clamando por uma organização melhor no trânsito, que tem pessoas que vêm trabalhar no comércio e deixam o seu veículo na porta do seu estabelecimento, impedindo que um cliente venha estacionar para poder fazer a compra. Então é necessário que isso seja feito, já era para ter feito, para poder... Mas, segundo a informação do Edmar, a semana passada, é questão de dias que vai já fazer. Sim. Né? Que ele falou que estava só uma autorização. Por isso que esse projeto ele tem pressa. Isso que não impede. Ele falou. Não impede, mas a pessoa trabalhar gratuitamente, não, aí que vai ser a questão. Mas pode ser servidor já de carreira? Não. Pode ser o próprio Edmar? Nada impede também no seu, ele já recebe. Então eu peço aos vereadores que busquem mais informação sobre o assunto, para que na próxima terça a gente pode exaurir toda a dúvida, ok? Se for servidor de carreira, não pode ganhar. Não, já pediu, parecer contábil. O projeto de lei 078, com a palavra a doutora Márcia. Projeto de lei 078/2020. Autoriza o Poder Executivo a promover a transposição e transparência e dar outras providências. Artigo 1º. Esta lei autoriza a aplicação dos instrumentos jurídicos contábeis preceituados no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, no que concerne à transposição e transferência. Parágrafo único. A autorização do CAPT será utilizada somente nos programas de ações da unidade orçamentária 02.19.01, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, aprovada pela Lei nº 2.730, de 18 de dezembro de 2019. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 4 de setembro de 2020, Prefeito Municipal Eusébio Rodrigues Lago. Eu vou passar para a Adriene, é uma matéria de natureza totalmente contábil, e do ponto de vista jurídico, é só uma adequação que o Executivo está fazendo da lei orçamentária, devido à aprovação do concurso público de 531 servidores que tomaram posse. Então, ele está adequando a previsão orçamentária, a peça orçamentária de acordo com essa aprovação do concurso público de 531 servidores na educação. Do ponto de vista jurídico, eu já adianto para os senhores que o parecer é totalmente favorável. E dou a palavra à Adriene para explicar para os senhores. Boa tarde a todos. O projeto 078 de 2020, ele autoriza o Poder Executivo a promover a transposição e a transferência e dar outras providências. Este projeto de lei, ele transpõe e transfere créditos das dotações orçamentárias contidas nos programas e ações da Unidade Orçamentária 02-1901, que é a unidade do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, aprovada pela Lei 2.730, de 18 de dezembro de 2019, que é a LOA.
A mensagem de encaminhamento anexa ao projeto de lei 078, ela expressa a necessidade de ajustamento do orçamento para pagamento dos servidores contratados que, devido ao concurso público da Secretaria de Educação realizado em 2019, nomeados em 2020 e alocados junto aos servidores efetivos, somando um total de 531 servidores com remuneração mensal total de R$ 1.023.350,29, conforme a relação que está anexa aí no relatório. Conforme anexo ao projeto 078, foi verificado que pretende-se transpor e remanejar dotações orçamentárias relativas às despesas correntes que estão vinculadas ao grupo 1. Grupo 1 são as despesas de pessoal com elementos de despesas específicos de pessoal. Aí eu fiz uma tabela demonstrando, quem tiver com o meu relatório aí, o programa e a ação onde está sendo modificado os valores. Esses valores eles serão transferidos e remanejados. Transferidos quando é dentro da mesma ação e transferido quando é fora do programa, mas dentro da unidade. Transferido e fugiu a palavra. Ele é transposto, né, quando é dentro da mesma ação, mas está tudo dentro da unidade do Fundeb, que é a unidade 0219. O valor pretendido para remanejar e para transpor é o valor equivalente a R$ 5.926.676,53. As despesas correntes que se pretende transpor e transferir, elas estão detalhadas na mensagem de encaminhamento e identificadas na LOA, que é a Lei 2.730 de 2019. No demonstrativo das despesas fixadas, nas páginas 49, 50 e 51. Isso tudo eu fiz anexo ao relatório aí. As despesas, os elementos de despesa, as ações e o programa já estão contemplados nas 3 peças orçamentárias, que é o PPA, a LDO e a LOA. E, embora as figuras de remanejamento, transposição e transferência não estejam previstas na Lei 4.320, que é a Lei dos Orçamentos, o projeto de Lei 078, sobre a ótica contábil e orçamentária, atende aos requisitos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de Nova Serrana, e também do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na consulta 958-027, que trata sobre transposição, remanejamento e transferência. A nossa LDO, ela prevê, né, no artigo 36, fica o Executivo Municipal autorizado, mediante lei específica, promover a transposição e transferência de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020, quando da repriorização comprovada de despesas ou ações mantidas à estrutura programática expressa por categorias de programação, conforme o artigo 4º dessa lei. Assim trata a nossa LDO. Então, as figuras de remanejamento, transposição e transferência, elas são legalmente, né, e só é uma repriorização das ações, ou seja, o pessoal que era contratado em 2019, eles passarão a receber agora em outra dotação orçamentária, que é a de pessoal efetivo. Então, o que tem previsto na dotação de efetivo é insuficiente, então precisa passar de contratado para efetivo. Isso também para pagar os encargos patronais. Eu só sugiro que, como na mensagem, somente é feito na mensagem que a transposição e a transferência sobre despesas de pessoal, eu sugiro que coloque
se for transformado em lei, através de emenda, que seja exclusivamente para despesas de pessoal, porque quando trata de transposição e remanejamento, aí está no artigo 1º do projeto, trata que está falando, no artigo 1º, não, no parágrafo único, desculpa, a autorização do CAPT será utilizada somente nos programas e ações da Unidade Orçamentária 021901, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Ou seja, o parágrafo único está abrindo leque para transpor e remanejar e transferir todos os elementos de despesa, somente na mensagem que está tratando de despesa de pessoal. Eu sugiro que faça uma menção de que deva ser remanejado, transferido apenas para as dotações de pessoal. Embora esteja demonstrado na mensagem, mas é o ideal que no corpo da lei seja evidenciado essa questão. É o que eu sugiro. Obrigado. Com a palavra, o relator Cabral. É um projeto bem técnico, né? Mas eu estou favorável com essa ressalva da contabilidade. Aí vai fazer o emenda? Como vai fazer? Emenda? Então, estou favorável. O projeto está aberto à discussão. Algum vereador gostaria de comentar? Vereadora Terezinha Célia do Carmo. Como a Adriane acabou de explicar, eu também acho muito importante que seja feita essa emenda. Porque aqui, ó, no parecer aqui do Lenine, né, ele coloca que a tramitação, mas recomendo que o texto do projeto indique expressamente a forma de realocação das dotações orçamentárias. Porque se votarmos da forma que ele está aqui, ele pode ser remanejado para qualquer pasta. Então, nós não podemos votar do jeito que está. Temos que ter uma emenda, e a emenda tem que ser feita agora. Com a emenda, eu voto favorável. Conversando com ela aqui, a emenda que ela sugeriu é o que já está na mensagem de encaminhamento, só que eles não colocaram no corpo. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo. No entanto, eu vejo que essa emenda, para dar maior segurança para o Poder Legislativo, deveria vir no corpo do projeto já de lá, às vezes como substitutivo. Ele está na pauta de hoje, esse projeto? Não? Está o 78? Será que a gente não consegue, não, presidente, vir de lá? Porque eu acho que dá mais segurança, porque depois, vocês fazem a emenda e depois aprova, mas pode ser vetado, tá? Correto, então peço o substitutivo. Ainda que tenha no corpo da mensagem o que ela está sugerindo, mas o Mas corpo ficou da vago. lei não tem. Ficou vago. Nós não podemos acho que votar. se solicitar lá, dá tempo de chegar, né? Ok. Para voltar, porque está na pauta, né? Uhum. Chegando o substitutivo. Mais algum vereador? Vai fazer como? Seu Vai Pedro? retirar da pauta? Tá. Mas vai chegar a tempo. Só pedir autorização. Esse projeto a gente já, inclusive, já discutiu aqui, que Manda, quando for presidente. discutir projeto aqui na casa, que se tratar de servidor público, vai comunicar o sindicato. O sindicato foi comunicado? O projeto Mas esse dispensa é muito isso. técnico. Projeto Presidente, é. agora é bom verificar, porque ela está me lembrando aqui, que inclusive na mensagem está escrito sobre isso, que depende para o pagamento desse mês. Então, o senhor pede lá para vir com a emenda para não gerar mais problema, tá? O anexo já veio demonstrando aí os números, já está calculado até o final do ano. Então, a partir desse mês, já tem saldo insuficiente para pagamento desses profissionais, na dotação correta. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? Então, em deliberação? Não, Então, sem com a deliberação, ressalva- né? Com a ressalva do substitutivo. Só se chegar o substitutivo que os vereadores vão votar. Então, deliberado por unanimidade com ressalva. Projeto 078. Uai, eu perguntei todos.
Tem alguém contrário? Por favor, manifeste. Como a Terezinha falou, o substitutivo. Eu vou votar o substitutivo. Isso, apenas acréscimo. Isso, exato. Eu vou sair agora a pé. Meu carro deu problema, Não, mas você eu não vai, trago. Isso é eficiência. O projeto 079, com a palavra a doutora Márcia. Projeto de lei número 079/2020. Denomina James Nolasco, atual Rua C, CEP 35.522.186, no bairro São Cristóvão, e da outras providências. Artigo 1º. Passa a ser denominada James Nolasco, atual Rua C, CEP 35.522.186, no bairro São Cristóvão. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Nova Serrana, 10 de setembro de 2020. Projeto de lei de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Passando a biografia do homenageado. James Nolasco era casado, nascido no distrito de Tomás Gonzaga, MG, RG número 6.540.164, SSP, Minas Gerais, CPF, era eleitor. Filho de Pedro Nolasco, falecido, e Gabriela Gomes Rodrigues, falecida. Rua C, número 301, bairro São Cristóvão, local de falecimento, Nova Serrana, Minas Gerais. Era casado com Maria Arlete Mendes Nolasco, pai de 4 filhos, Wagner Mendes Nolasco, que também é servidor do município há 27 anos, Jaqueline Mendes Nolasco, Rosimeire Mendes Nolasco, Joyce Mendes Nolasco. O senhor James Nolasco, em meados dos anos 80, trabalhava em uma empresa de asfaltamento, Tranal, sendo uma das primeiras obras de asfaltamento feita na cidade de Nova Serrana, e fazendo essa prestação de serviço em asfaltamento no município de Nova Serrana, decidiu estabelecer toda a sua família em Nova Serrana, mudando-se para Nova Serrana. Assim, o senhor James Nolasco tipifica bem pessoas que contribuíram para o crescimento de Nova Serrana, pois no momento que conheceu a cidade, viu nela oportunidade de crescimento e de possibilidade de contribuir para o crescimento dessa cidade. Nova Serrana é assim, abraça pessoas de vários lugares que adotam Nova Serrana como sua cidade e são adotados como filhos dessa terra, filhos como o senhor James Nolasco. O senhor James Nolasco também foi servidor do município de Nova Serrana pelo período de 2 de maio de 1996 a 30 de outubro de 2006, perfacendo um período de 10 anos, 5 meses e 29 dias, como operador de máquina em 13. Faleceu aos 76 anos de idade no dia 16 de julho de 2016, às 21h54, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Acompanha o projeto um croquis da localização da rua, a certidão de óbito, certidão de contagem de tempo dele enquanto servidor público. O parecer é pela tramitação do projeto, deixando a Procuradoria de pronunciar sobre o mérito. Presidente. Eu passo a palavra ao vice-presidente, porque o projeto é de minha autoria. Boa tarde a todos de novo, né? Passa a palavra para o relator Cabral. Sou favorável. Vereadora Terezinha. Mais algum vereador? Favorável. Remir. Favorável. Deixa eu perguntar ao autor do projeto, como é que ficou sabendo dessa rua lá para mudar o nome? Vou passar a palavra para o autor do projeto, Jadir Chanel. Essa nomeação, quem me pediu foi o engenheiro, servidor da prefeitura há anos, que é o engenheiro da Secretaria de Obras, né, que é o Wagner, e ele que solicitou que pedisse, entrasse com um projeto para eternizar o nome do pai dele. E por incrível que seja, a rua onde mora a mãe dele. Então, onde mora a mãe, a rua será o nome do pai. Então, isso é muito interessante
trazer memória. Olha que interessante que esse Jaime Nolasco, eu acho que todos que são mais antigos que Nova Serrana lembram dele, porque de longe enxergava ele, que ele era enorme, né? Era grande pessoa mesmo. Eu quero parabenizar, né, o vereador Jadir Chanel. Ele foi meu vizinho por muitos anos e conhecemos a família toda, e me sinto muito lisonjeada de estar aqui e poder votar para que conste o nome dele, pois essa família tem muito a falar sobre Nova Serrana, porque o Wagner tem feito muito e, graças a Deus, vem de uma família exemplar, e sinto falta, porque foram meus vizinhos por muitos anos. Parabéns, vereador Jadir. Eu também sou favorável também ao projeto. Como a vereadora Terezinha falou, foi vizinho nosso muitos anos, né, Terezinha? Eu acho que foi um dos primeiros moradores do Jefferson ali, do nosso lado ali. Então está deliberado para todos, né? Todos liberou. Zé Alberto? Favorável. Favorável? Então, devolvo a palavra ao presidente. Senhor presidente, eu vou pedir a retirada de pauta do próximo projeto e vou estar encaminhando um ofício ao deputado estadual Fábio Avelar, porque como a escola estadual, vou estar pedindo ele para estar colocando o nome, como é a escola do estado, vou estar encaminhando um ofício ao deputado estadual Fábio Avelar para estar colocando o nome da escola com esse nome. Então, eu peço ao senhor para retirar o projeto de pauta. Ok, senhor vereador. Então, o projeto 081 está suspenso para adequações. O projeto 062, a qual a gente discutimos na semana passada, que foi solicitado pelo relator Cabral, que fosse desmembrado o SAJ do PROCON, ou melhor, o PROCON do projeto SAJ. Então, o projeto foi desmembrado, ele mantém-se ao que era, porém, simplesmente foi desmembrado. Doutora Márcia, por favor. Projeto de Lei Complementar 062/2020, segundo substitutivo. Como já adiantou o presidente, foi para atender ao requisitado na última discussão que se desmembrasse essa extinção do órgão PROCON na Câmara das outras matérias que estavam juntas, né? Então, projeto de lei 062, na forma de segundo substitutivo, extingue o órgão de proteção e defesa do consumidor, PROCON Câmara, e altera os anexos 1 e 2 da Lei Complementar 2300/2015, revoga os artigos 31A, 31B, 31C, 31D e 31E da Lei Complementar número 2303/2015 e revoga as leis complementares número 2640/2019 e 2644/2019. Artigo 1º. Fica extinto o órgão de proteção e defesa do consumidor, PROCON Câmara, revogando-se os artigos 31A, 31B, 31C, 31D e 31E da Lei Complementar número 2303/2015, acrescidos pela Lei Complementar 2640, de 20 de fevereiro de 2019. Artigo 2º. Ficam extintos o Grupo Ocupacional PROCON Câmara, Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor, Código 5.0.1.9, e o cargo de Diretor Executivo do PROCON Câmara, Código 5.0.1.10, nível 17 de recrutamento amplo, previstos no anexo 1 da Lei Complementar 2300/2015, acrescidos pela Lei Complementar número 2644, de 14 de março de 2019. Artigo 3º. Fica revogado o item 16 do anexo 2 da Lei Complementar 2300/2015, acrescido pela Lei Complementar número 2644/2019
que trata das atribuições do cargo de diretor executivo do PROCON Câmara, ora extinto. O artigo 4º, ficam extintas as 3 funções públicas isoladas de assistente administrativo PROCON Câmara, criadas no artigo 3º e regulamentadas no anexo 1, ambas da Lei Complementar número 2644/2019. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as leis complementares 2640/2019 e 2640/2019. Nova Serrana, 21 de setembro de 2020. Projeto de autoria da mesa diretora, está faltando colher as assinaturas aqui. De autoria da mesa diretora. Presidente. Com a palavra o relator Cabral. Eu vejo que o PROCON realmente, por já ter um, não vejo necessidade dos 2. Apesar que a Câmara, o que nós prestamos para a sociedade também é serviço, né? Igual ter o SAJ, o CAC. Então, assim, quanto mais serviço emprestar e ser imparcial, melhor a população vai receber os trabalhos e com praticidade. Por exemplo, se você for nos advogados da prefeitura, é daqui 4 meses que marca. Lá tem o serviço, mas não tem a praticidade, a eficiência que tem os advogados do nosso SAJ aqui. Então, eu sou favorável ao PROCON, apesar que o PROCON aí, eu até provoquei ele essa semana repassada sobre os bancos, provoquei pela mesa diretora, vou pedir um ofício para provocar lá e para a gente ter resultado, porque ter mais, né, efetividade, mais eficiência para a população ter seus direitos resguardados e é isso mesmo, sou favorável. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? Quanto ao PROCON, quando eu estava presidente, eu vi, né, que não havia necessidade de ter mais um PROCON na cidade, e agora estamos extinguindo esses cargos. PROCON, sou totalmente favorável. Agora sim, me deixa um pouquinho preocupada quanto ao CAC e o SAJ. Até vou tirar umas dúvidas com a doutora, tá, doutora? Tá aqui, ó. As alterações analisadas nesse tópico não padecem de inconstitucionalidade ou legalidade com a devida vênia. Criação de função, presta atenção, gente, que eu estou falando para vocês analisarem. Criação de função pública isolada, coordenador do SAJ, vedação contida na Lei Complementar Federal, número 173/2020, eventual ou aumento de despesa, recomendação de parecer contábil. E aqui também fala, no artigo 6º, o projeto extingue o cargo em comissão de coordenador do SAJ, código 5.0. Só está no projeto errado, não? Só está no projeto errado, não está não? É porque do PROCON só. Vereadora, este parecer é o antigo, do analista, quando os projetos estavam num corpo só, tanto o CAC quanto o SAJ. Hoje está em discussão, porque aí desmembrou, na última reunião foi solicitada aqui pelos vereadores que desmembrassem. Nós estamos discutindo só então esse aqui está descartado. Não, o que nós estamos, o projeto 81/2020, ele é o segundo substitutivo, ele está só extinguindo o órgão PROCON Câmara e os cargos do PROCON Câmara. A outra matéria está suspensa por enquanto. Ah, tá. Não, tá? No do PROCON eu voto, sou totalmente favorável. Mas o que diz respeito ao SAJ e ao CAC, eu não concordo com esses pontos que eu estava falando aqui, que são todos, para mim, desnecessários, porque o presidente que ocupar o cargo é que tem direito de classificar quem vai assumir. Parabéns, Terezinha. Mais algum vereador gostaria de comentar? Então, coloca em deliberação. Alguém contrário? Chanel, esse projeto é só sobre o PROCON, né? É. Favorável. Então, projeto favorável por unanimidade.
Não havendo mais o que discutir, declaro encerrada esta reunião. Boa tarde a todos.